minha trajetória no circo é tradicional, porque meus pais, né, avós já eram circenses, tanto parte de pai como parte de mãe. A origem francesa, por parte de mãe, franceses e alemães. E esses aí realmente viveram quase que o tempo do circo nos carroções na Europa, entraram pela Argentina, Uruguai e subiram para o Brasil. Esses meus bisavós, no caso, por parte de mãe. E meu pai, meu avô era músico, né? O que trouxe ele para o circo foi a música, porque ele era maestro, arranjador, então ele fazia o arranjo das músicas para o espetáculo. E a sua família era especializada em quais números? Na verdade, a partir do começo, da entrada do meu avô paterno no circo, ele trouxe a família, que era grande, comum naquela época, né? Ele tinha 11 filhos, todos pequenos, e esses aí então foram se aperfeiçoando mais em acrobacia. E uma parte dela em teatro, porque o teatro era o parceiro do circo nos anos 30, 40. Você chegou a fazer circo-teatro? Quando pequenininho, cheguei a participar de comparsaria, que a gente hoje falaria aquele compor uma cena, né? E depois de adulto fiz algumas coisinhas também de aparecimento assim como público, ou então numa cena específica. Eu fiz uma cena na Record e na Excelsior, Canal 9 de São Paulo, estou falando de 65, isso, muitos anos atrás, em que eu acompanhava dois oficiais de justiça para entregar alguma coisa assim, sabe? Mas nada muito significativo, não. Era porque era também os primórdios da televisão. Então eles aproveitavam qualquer pessoa que tinha qualquer experiência para colocar, até porque era ao vivo, né? Não tinha gravação, não tinha como gravar. Você ou a sua família, vocês eram contratados ou chegaram a ter lona, tocar circo? Não, na verdade, meu avô comprou um circo, né? E tocou um circo durante muitos anos. Infelizmente, uma fatalidade na família, um dos filhos dele veio a falecer, o que ele ficou bem abalado e desgostoso um pouco com isso. Então ele ficou meio que magoado com aquela situação, digamos assim, e deixou o circo um pouco meio que sozinho. Então ele tocou mais um tempo e parou. A partir daquele momento, a família começou a trabalhar sob contrato, o que era muito comum, né, nas décadas de 50, 60 e 70, do Brasil, Argentina, Paraguai, era muito comum. Qual era o nome do circo da sua família? Da minha família, Irmãos Tangará. E quais circos o senhor trabalhou? Aqui, depois que eu me tornei... Porque a minha carreira foi de trapezista, né? E ela começou... Trapézio de voos. Ela começou aos 14 anos, mais ou menos. Eu trabalhei em vários circos, para lembrar agora os mais recentes, até porque a memória não vai ajudar muito lá para trás, né? Eu trabalhei no Circo Águias Humanas, que era de uma empresária argentina, Aquático Europeu. Trabalhei no Arturo Pensado, que era argentino, Tejedor da Argentina. Trabalhamos com... mais recentemente Garcia, Orlando Orfei, Tiani, enfim, todos os circos médios e grandes da época. Quantos anos o senhor estreou no Picadeiro? No Picadeiro, a minha primeira aventura foi aos 4 anos, como volante de cários. Mas a minha avó materna não deixou, falou, não, é muito pequenininho ainda, né? Deixa ele crescer mais um pouquinho. Aí eu voltei a entrar com 5 anos ainda como volante de cários. E daí por diante eu desenvolvi aquela carreira que era muito comum para a criançada do circo, né? Começava com pequenas acrobacias, montava um dantes, entrava na cama elástica, participava de uma acrobacia com os mais velhos, porque era pequeno, era volante, era fácil de atuar como volante. E aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei a treinar trapézio, que era um número tradicional da minha família também. E daí picou só o trapézio e fui trapézio durante 23 anos. Foi volante de trapézio? Volante de trapézio de voos. Quando vocês estavam no circo, como era o processo de montagem de número? Tinha alguém que tocava o processo, ficava na responsabilidade de alguém, era cada um por si? O dono do circo é que dava uma geral nos números? Não, na verdade o dono do circo não tinha nenhuma interferência, e também o mestre pista, que seria o diretor de pista, o diretor de cena hoje em dia, também não tinha nenhuma interferência. A criação partia do próprio artista. E aí era muito interessante, porque já tínhamos experiência de números temáticos entre 61, 62, 63. Já havia alguns grupos que colocavam tipo uma história, ou pelo menos um pano de fundo na sua apresentação, né? Nós tivemos um paradista muito
importante da época, Mr. Joy, o homem que parava no número de paradas de mão, a parte a patroa dele, e ele entrava como um lord inglês, com casaca, fraque, né? A ela de longo, entende? Era um trabalho mais nesse sentido. Tivemos também um número temático de trapézio, produzido acho que pelos irmãos Neves, se não me engano, lá pelos idos de 60 também, com o tema anos 20, né, o tempo da lei seca americana, aquela terno de risca de jeans, sapato de cromo alemão, e eles faziam trapézio osso. Então já tinha experiências naquele tempo, né? E aí era tal história, alguns donos de circo gostavam, outros já queriam a coisa mais tradicional, a malha, a valsa, né, tradicional do trapézio, a valsa da noiva azul, a valsa do patinador, enfim, eram as coisas mais típicas do trapézio, né? E esses números que a gente chama de mais tradicionais, como era esse processo? Como era o processo de ensaio, até o cara chegar e falar assim, não, tá pronto, vou botar uma música, vou escolher um figurino? Olha, na verdade, todos os que eu acompanhei e tive a sorte, o prazer de trabalhar junto, eles foram processos criados pelo próprio artista. E ele mesmo se dirigia. Ele, quando chegava, ele trazia a partitura, se a música era ao vivo, do número dele, ensaiava com o maestro, que tocava aquela bandinha do circo, né? Porque naquele tempo, até 1965, 66, até 68, mais ou menos, a música ao vivo permaneceu. Ela saiu logo depois, por volta da virada dos anos 70, que ela foi embora. Mas até então eram esses músicos. E ele mesmo montava, ele tinha um tempo de treino, ensaio, ele combinava com o mestre de pista, onde que ele queria que os barreiras, que a gente fala hoje seriam os ajudantes de pista, ali que montam e desmontam o equipamento, tivessem ou saíssem de cena. Eu não quero eles em cena. Havia certa preocupação. Eram poucos, mas posso citar Afonso Farfán, os Neves, a gente, Dalton e outros que eu posso me lembrar assim de passagem, Lila Lee, enfim, alguns artistas que tinham esse carinho e essa condição também de impor esse tipo de coisa. É a minha música e a luz é essa que eu quero e eu quero que seja assim. E também tinha espetáculos que você, enquanto contratava, você tinha que meio que seguir um roteiro, né? Aí sim, exatamente. Nas produções que eram do circo, que vários deles tinham, como a abertura, final e às vezes no fechamento da primeira parte, geralmente o circo tinha uma produção dele. E essa produção dele a gente participava porque isso fazia parte do contrato. Aí a gente fazia parte daquele contexto que ele tinha colocado, né? Você pesquisar, você vai encontrar o Tiani por volta de 67, 68, que tinha um quadro que era dos romanos, tinha uma cascata romana, entrava o Nero em cima daquele... Enfim, ali todos os artistas participavam. Orlando Orfei tinha um quadro muito bonito que homenageava os Incas e os Maias. Entrava o rei Maia, com o rei Sol, com toda aquela roupa, música, e a gente era obrigado a participar dentro daquele contexto. Agora o número era da gente. O máximo que acontecia era a gente mexer na música. Muitas vezes porque, às vezes o dono falava, poxa, mas não podia tocar uma música um pouco mais rápida, ou tira a valsa, dá uma abaixada um pouco na coisa da plateia, entende? O número é de suspense, mas a gente prefere que... Isso era uma coisa pessoal. Não era muito comum acontecer, mas acontecia. Havia alguma cobrança quanto à manutenção dos números? Quando erra muito, volta a ensaiar, o número está caindo, quer tudo que é mais forte. Total. Havia um contrato discriminando quantos truques você ia fazer em cada sessão. Até porque se fazia muitos espetáculos. A gente pegava a temporada de fazer 4 espetáculos de direto. Então a gente fazia um acordo com um mestre pista, e através dele com o diretor do espetáculo, e a gente tiraria alguns truques pesados demais nas funções que, digamos, que eram mais sacrificadas na lona, porque 10 horas da manhã no sol, há de se convir que era terrível. E às 3 da tarde. Então a gente deixava para fazer o número completo à noite e às 5 horas, que a temperatura já estava mais amena. Por exemplo, o trapézio a gente tinha esse tipo de conduta, quando o dono do circo colocava além de 12, 13 espetáculos por semana. Começava a subir demais o número de espetáculos e a gente então chegava e entrava num acordo. Isso muitas vezes era discutido após o contrato, nem era durante o contrato. Ou a contratação não, era normal. Ocorria no Brasil e em toda a América do Sul praticamente, sempre de boca. Havia como se diz, uma confiança mútua, artista e empresário.
Quando vocês abriram a escola em Londrina, vocês começaram a trabalhar com uma galera que não era de circo e queria começar a aprender circo. Qual foi o primeiro choque que o senhor teve quando começou a atender se sentir mais diferente com esse novo público? Na verdade, eu acho assim, eu acho que foi fantástica essa evolução do circo com relação a ele ser usado como ferramenta de arte, educação, arte e inclusão no campo social. E houve aí, talvez, para mim, um pequeno equívoco com relação a isso aí, como eu trabalho. Se eu trabalho com esse foco, ou se eu mesclo isso aí, para mesclar, aí teria que ser ter um pouco mais de cuidado, porque a gente vive uma época de resultado muito rápido, então a galera não tem muita paciência. E eles, por exemplo, muitas vezes comentam com os meus meninos mesmo estão pesquisando, uma vez alguma coisa no YouTube e falam, nossa, olha que truque fantástico. Pô, será que... Cara, você ainda não está preparado para isso, você não tem. Se você for tentar, provavelmente você vai machucar o ombro, provavelmente você vai machucar as costas, porque você tem que fortalecer aqui e ali. E todo um trabalho para você atingir, porque na realidade uma apresentação solo de circo ou mesmo aéreo, ele vai levar 3 minutos a 4 minutos, né, tirando a entrada e a saída, mas esse período, para ele ficar num alto índice técnico, ele vai levar 4 anos, 3 a 4 anos, e preparando, além do treino do movimento, preparando o corpo para suportar aquele movimento, para não ter problema de lesão. Que eu acho que era uma coisa muito interessante que não foi absorvido por essa galera nova. Eles querem mais a coisa mais imediata. E eles acham mais fácil, por exemplo, às vezes trocar de equipamento, ou partir para uma outra tipo de apresentação, usando... para não perder tempo, quer dizer, não perder tempo, entre aspas, mas porque eles sabem que não vão conseguir fazer aquilo que eles imaginariam fazer em tão pouco tempo. Os números de quando o senhor trabalhava, apresentava, e os que o senhor vê hoje, que passou a montar e dirigir hoje, tem alguma diferença? Tem uma diferença sim, uma diferença que é bem interessante porque é observada por mim e toda a galera mais... assim, de uma época um pouco mais para trás no circo. Nós privávamos mais pela excelência técnica, né? Isso em tudo, em postura e em dificuldade de movimento. Hoje não, hoje a coisa é mais pela produção. Muitas vezes ele não se preocupa muito com a dificuldade técnica daquela evolução que você vai fazer, por exemplo, montando um número de trapézio simples. Se preocupa com como você vai apresentar ele, a roupa, a música, a transição de uma passagem para outra, mas sem muita preocupação com a dificuldade. E na nossa época, a preocupação maior era a dificuldade. Tanto é que se eternizou aquela história de trapézio sem rede, o que é uma lenda, porque realmente não existiu. Foi o petit volant, né, que foi criado na França, que era um trapézio baixinho, pequenininho, onde voava-se sem rede. E depois isso aí se espalhou pelo mundo todo, inclusive no Brasil, né, pelos circos médios e pequenos, com o nome de, popularmente dito entre a gente, meia garra. Quer dizer, me pega, pelo amor de Deus, porque não tem outra opção, não tem rede, não tem nada. E teve bastante gente que andou tomando os tombinhos até sério com isso aí, né? Mas a verdade é essa, né? A preocupação era com a técnica. E hoje não, hoje a gente tem uma preocupação maior com a produção toda. Nos processos de aprendizagem e de criação, quais as diferenças que o senhor mais percebe? Eu percebo que hoje houve uma evolução bacana na questão do aprendizado com a entrada da ginástica olímpica no circo. Porque eles praticamente nasceram juntos, né, historicamente dizendo, depois se separaram e agora finalmente você está vendo. Tanto é que, por exemplo, a expressão ginástica artística, que é usada comumente hoje em dia, eu até não concordo de certa forma, porque se eu tenho 4 pessoas me julgando e eu tenho que fazer movimentos obrigatórios, isso não é artística, isso é técnico. Não me importa se tenha 200 mil pessoas assistindo, 1 milhão pela televisão, e eu esteja maquiado e com uma roupa de show, se eu não respeitar o que 4 técnicos estão ali, eles não vão me aprovar e a minha nota vai ser baixa. Então não poderia se usar o nome ginástica artística. Isso talvez seja uma forma de dar um ganho mais em termos de marketing, de publicidade, de atrair público. Mas, para mim, a ginástica geral, a ginástica olímpica, elas são coisas técnicas. Agora, eles trouxeram uma bagagem muito importante para o circo. E mesclou-se isso aí com o nosso conhecimento com o deles.
Então, tem algumas coisas que é muito interessante que adiantam o nosso treinamento, que eles trouxeram. E algumas coisas que eles trazem que a gente tem que tirar, porque senão prejudica. Porque são chegadas muito precisas, com a cabeça em pé, né? E você saltando para uma pilha de 5 homens, você não pode chegar com a cabeça em pé e medir preciso. Tem que haver, né, até o espaço de equilíbrio, enfim. Isso para citar um exemplo pequeno, mas é mais ou menos por aí. O que o senhor acha de bacana e de não tão bacana nos números que o senhor vê hoje? Não, hoje é assim, a gente vê boas ideias e às vezes mal executadas. E às vezes você vê ideias que não são tão boas, mas tem uma execução muito legal. Compondo aquilo que a gente considera interessante, uma apresentação pública. Eu estou me apresentando para você, então eu tem que haver uma ligação. E não tem que ser uma coisa muito técnica, muito... havia uma crítica feita pelos artistas da minha época, uma crítica não, uma observação, crítica talvez não seja a palavra correta, uma observação. O artista da União Soviética, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles eram superiores à maioria dos outros artistas circenses na época em técnica, mas eles eram bonecos, porque eles não conseguiam transmitir aquilo para o público. Então, aquela levada mais de comunicação eles não tinham. Até hoje existe essa dificuldade. Se você observar, por exemplo, alguns espetáculos do Cirque du Soleil, você percebe que o próprio casting dele é muito mais ginasta do que artistas circenses. Eles não, inclusive, parece que preferem trabalhar mais com o ginasta. Até porque o artista tem um ego, né? E o ginasta não, ele é o contrário. Ele tem a obediência, ele sabe que ele tem que obedecer porque tem gente ali julgando o que ele vai fazer. É mais fácil ele fazer um ginasta participar de uma coisa apenas como uma composição de uma cena do que um artista, porque o artista já tem, mas eu treinei tanto tempo para apresentar meu número, agora vou fazer uma cena que não tem nada a ver, entendeu? Fica meio assim, é meio complicado. Então, essa é a observação que eu tenho nesse ponto de vista que você falou. Só para terminar, uma coisa que a nova geração costuma dizer muito é que os números ditos tradicionais são apenas técnica, ou são só virtuosos, ou que não contam alguma coisa. O senhor concorda com isso? Olha, de certa forma, eu me sinto meio que equivocado, porque o circo tradicional ele era uma apresentação de habilidades e totalmente separadas, né? Cada um entrava, como eu falei, com a sua música, a sua roupa e apresentava aquela técnica, o malabarista, o paradista, o pessoal da cama elástica. Não existia uma composição nem para eles, a apresentação deles, nem para a apresentação como um todo, como tem agora. Com raras exceções, como eu expliquei. Houve raras exceções que, inclusive, não deram muito certo, assim, não tiveram muito êxito pelos empresários da época, porque diferenciavam muito do contexto do circo. Esse número que eu citei, que montaram na Argentina, por exemplo, ele teve uma carreira curta, né? O paradista também. Enfim, os números que tiveram montagem procurando ter um contexto maior, né? Com história, com música, tudo mais ou menos linkado, eles não tiveram um progresso muito grande naqueles tempos. Não conseguiram trabalhar. Era mais uma apresentação mesmo de cada um de uma forma. Então, não vejo muito por esse lado, entende? O senhor acha que, artisticamente, tem alguma diferenciação? O número como era antes, como é hoje? Melhor, pior, mais interessante, menos interessante? Não, são só coisas diferentes? Não, eu acho que são valores difíceis de mensurar, porque o público de 1950, ou 60 ou 70 não é o público de 2020. Né? Há uma diferença muito grande aí. Hoje a gente precisa trabalhar realmente com outro foco. Né? Não tem, eu acho que se a gente montar um espetáculo totalmente temático e apresentar, ele vai ter uma certa dificuldade de ser absorvido pelo público, porque aí envolve um conhecimento maior de cultura, um conhecimento maior. Inclusive, a grande dificuldade da formação de público no Brasil, né, que eu percebo, né, a diferença de alguns públicos que eu trabalhei fora do Brasil, que tanto assiste uma corrida de touro, como assiste uma apresentação de balé, como assiste um número de circo. Eles sabem se comportar da devida maneira que o conjunto em qualquer uma dessa.
Né? Num jogo de futebol se grita, se joga camiseta, lata de cerveja, e numa uma apresentação de teatro, né, digamos, de balé clássico, se comporta e aplaude quando precisa, com intensidade ou não, né, e ovaciona quando é o caso de uma apresentação espetacular. Esse é o grande problema que a gente tem. Nós temos um público que tem uma certa dificuldade em assistir espetáculos que estejam específicos, né? Pega um texto bom de teatro, por exemplo, você percebe que o público é diferenciado. Isso sem querer, digamos, ser mal entendido, mas é uma verdade, né? Dependendo da pessoa, eu não conheço o autor, não tenho a menor ideia, entende, do que eu vou ver. E aí fica até difícil você avaliar aquilo. Então, eu acho que esse é o grande problema. Tecnicamente, hoje, eu prefiro o circo, tecnicamente não, artisticamente, como público, eu prefiro assistir, eu gosto mais do circo de agora porque ele se adaptou, que, aliás, foi a grande magia do circo ao longo de todos os anos, foi isso se adaptando a cada vez que ele enfrentava uma dificuldade. Ele enfrentava uma dificuldade, ele se adaptava. Ele nasceu, o nosso circo, o circo brasileiro é totalmente europeu. O circo atípico é o americano. O americano não tem nada a ver com o circo. O americano é um big show, é uma exposição de coisas diferentes. A mulher barbuda, o homem mais gordo, o menino menor homem do mundo. Quer dizer, começou. Bom, se você assistiu o Rei do Show, que aliás foi uma pesquisa muito bem feita, você viu que aquela é a realidade. Inclusive nós, como artistas, os meus parentes que trabalharam na América, sempre se decepcionaram com isso, porque fala que eu não sou visto. Eu entro numa picadeira no Ringley, Barnes Bros. E Ballet Circo, foi o maior circo da história americana. Ele tem 3 pistas, num ginásio que tem 18, 20, 25 mil pessoas. Agora, 3 pistas, com 3 atividades diferentes, ainda mais uma passeata de animais de um cara cantando lá em cima. Quem que está prestando atenção na sua especificidade ali que você está fazendo, que você levou anos para construir? Ninguém. Era frustrante. Como era frustrante trabalhar no cassino Circus, Las Vegas, que era uma meta de vários artistas de circo de toda a América do Sul e de todo mundo. Eu quero chegar no Las Vegas, trabalhar no Circus, o maior cassino, o mais importante cassino de Las Vegas, voltado ao circo. E quando ia para lá, meu tio trabalhou lá, ele falou, é frustrante que eu estou trabalhando aqui, o cara está tomando um uísque e jogando na maquininha, não está nem aí para mim. Ele falou, então é frustrante, eu não trabalho mais, eu estou fora. Ele fez uma temporada no Las Vegas, não quis fazer mais. Ele falou, não, eu vou ficar esses 3 anos porque eu assinei. Sou obrigado a ficar, mas estou fora. Entendeu? Qual a diferença, se é que há diferença, do modo como o senhor ensaiava, foi aprendendo, se formou como artista, e do modo como se ensaia, se forma hoje? Tem diferença? Tem uma diferença, e uma diferença bem acentuada. Talvez pela tradição, por ter vindo do circo, onde a gente praticamente seguia uma escolinha básica, né? Aprendendo desde do primeiro movimento até chegar aquele número que a gente escolheu, que a família tinha mais uma certa identidade, que era muito comum também, porque dominava aquela técnica, aquele tipo de equipamento, enfim. Havia famílias que eram tradicionalmente trapezistas, famílias que eram tradicionalmente saltadores de cama elástica, por exemplo, praticamente falava-se neles, falava-se em cama elástica. E havia até uma tradição nacional. Argentino, falava que argentino, o que ele faz? Malabares, é bom. Pode contratar, não precisa nem ver. Não precisa nem ver, contrata porque o cara é argentino, é malabarista, é bom. É palhaço, é chileno? É chileno, contrata. Contrata porque o cara é bom. Chileno geralmente é muito bom palhaço. Aramista, colombiano. O brasileiro já era mais, digamos assim, já dominava mais técnicas, né? O brasileiro era mais versátil, dominava mais técnicas. Mas tinha alguns artistas que dominavam alguns países que eles eram mais específicos, né? Depois os mexicanos com trapézio que suplantaram a todos, passando, né, para os Estados Unidos, até pela facilidade de passar a fronteira ali, o Rio a nado, sei lá, né? Desculpa a piadinha, mas tudo bem. E aí eles tiveram acesso a equipamentos, a técnicas, né, e a facilidade de conseguir evoluir mais na questão das medidas, porque trapézio de voos é realmente uma ilusão, né? São tempos de balanço e distâncias corretas, e sincronizar isso tudo, né? E depois treinar para você chegar a um nível alto, mas na verdade voar ninguém voa. Tanto é que as medidas que eles conseguiram na década de 80, na década de 60, aliás, só apareceram aqui a partir de 2000. Não chegava, porque ninguém falava a distância ideal, a caída ideal, o tamanho do tirante do portô para cada... Enfim, e tudo isso é muito técnico, porque é o que eu falo, a engenharia circense ainda está dentro do circo. Um trapézio de balanço,
Se é para você, 1,75 m, tanto de peso, o peso da bola é tanto, a abertura do trapézio é tanto, o tamanho do tirante é tanto. Se é para mim, 1,60 m, muda tudo para te dar a possibilidade de fazer bons movimentos. Então, isso está com a gente ainda. Obrigado. Ora, não por isso, é um prazer.